Betinho, você falou que o ano foi bom para você, que bom. Para o Santista, até que não terminou tão ruim, né? Então, mesmo para o Santista está comemorando aí esse fim de ano, eu acho, porque poderia ter dado ruim. Pois é, não foi o que sobrou, né? Comemorar a permanência na Série A. O Santos vai completar aí, se não ganhar o Campeonato Paulista, 10 anos sem títulos. É muita coisa para um clube grande, mas dentro do que foi a temporada cheia de problemas, pelo menos teve esse alento aí de ficar na Série A. Agora eu quero saber se foi um ano bom para o futebol brasileiro, PVC. Não, não foi. Não? Não, acho que não, mas assim, eu acho que tem coisas acontecendo em escalas diferentes. A gente já tem tratado durante todo o ano de... Acho que o Campeonato Brasileiro está melhorando de público, mas não é suficiente. A gente está falando sobre craques que aparecem e vão embora, tem talento. A seleção brasileira começou a ter um rosto um pouco mais definido, mas não dá para saber o que vai acontecer na Copa do Mundo, com certeza. Nunca dá, né? Eu acho que tem coisas boas e eu acho que o futebol brasileiro continua revelando jogador. Eu ouço essa história de a gente não revela mais como antes, desde que eu tinha 12 anos de idade. Então, tem um relato na revista Placar, em 82, nas vésperas da decisão do Campeonato Paulista, em dezembro de 82, que um comentarista da TV Gazeta dizia: o Corinthians é favorito na final contra o São Paulo, mas não pela quantidade de craques, porque o futebol brasileiro está nivelado por baixo. Cara, mas tinha Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Corinthians, Sócrates, Casagrande, Zenon, Vladimir, São Paulo tinha Oscar, Dario Pereira, Serginho Chulapa, Renato Pé-Murcho. Então, assim, é muito doido isso, como as coisas são. Mas tem craque aparecendo, e a gente vai falar sobre isso. Os craques e os não craques. Vamos falar sobre os craques, os não craques e vamos eleger aqui os melhores do ano de 2025. Temos uma enquete para vocês participarem com a gente, hein? Vocês que estão aí curtindo as festas, participem aqui do nosso de primeira. Qual foi o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro em 2025? Eu acho que tá fácil de responder, tá? E acho que já a letra A ali, ó. Arrascaeta, Caio Jorge, Vitor Roque ou outro. Lucas Mussetti, quem mais brilhou no futebol brasileiro em 2025? Alô, Arrascaeta. Essa é muito tranquila de responder. Líder de gols, líder de assistências, decisivo. As opções são muito boas. Um grande ano do Caio Jorge, convocado para a seleção brasileira. O Vitor Roque, que demorou um pouquinho para se readaptar ao futebol brasileiro, depois se destacou, também foi convocado para a seleção. A gente pode falar de Matheus Pereira, mas o Arrascaeta, nesse caso, é muito fácil de votar. Um ano brilhante dele. Minha mãe mandou eu votar no de Arrascaeta. D, mas foi a letra A. Eu não sou teimoso, eu voto no de Arrascaeta. Votou no Arrascaeta, Votei. PVC? Justo, justo. Então, começamos a falar então sobre Arrascaeta, né? Que teve um ano incrível, sendo muito decisivo, líder de assistências no Campeonato Brasileiro, figurando também na lista de artilharia. E um jogador que chega até o fim da temporada fazendo gols, sendo muito participativo e bem fisicamente. Porque aí, ó, Arrascaeta no Brasileirão de 2025, 33 jogos, ou seja, hein, jogou boa parte das 38 rodadas. 18 gols e 14 assistências. PVC, por que Arrascaeta foi o craque do futebol brasileiro de 2025? Porque o Flamengo fez um trabalho físico com ele muito importante, muito relevante, silencioso e relevante. Quando o Marcelo Bielsa declara que nunca viu o Arrascaeta num cenário físico tão alto, ele está falando sobre o trabalho físico do Flamengo. E o Flamengo trabalhou fisicamente com o Arrascaeta porque nos últimos tempos de Tite, antes com o Sampaoli, o Arrascaeta não tinha um trabalho individualizado e ele tinha declínios físicos que indicavam jogos em que ele era criticado porque não jogava no nível que pode jogar. E ele conseguiu fazer um trabalho físico muito intenso, muito detalhado, muito cuidadoso. Mas então não é questão técnica? Claro que é. Para um jogador estar no ápice técnico, ele precisa estar no ápice físico. As pessoas falam assim, é como andar de bicicleta, mas se eu andar de bicicleta apostando corrida,
e você estiver mais fininha que eu, você vai passar a chegar na frente. Eu posso ter a perna mais forte que você e você vai chegar na minha frente que eu vou cansar. O De Arrascaeta fisicamente apto é o De Arrascaeta tecnicamente brilhante. Tecnicamente brilhante e fisicamente muito bem, Mussete. Você também votou no Arrascaeta, acho que foi uma unanimidade aqui entre a gente e vai angariar muitos votos da nossa enquete também, porque de fato 2025 foi o ano do agora papai Arrascaeta, que também se tornou pai, né, do Milan, do garotinho Milan. Milan ou Milan? Eu sempre me confundo, acho que é Milan, vou conferir, mas acho que é Milan. Então foi um ano muito especial para Arrascaeta, Mussete. Foi um ano incrível dele. Tem esse trabalho individualizado que o PVC citou. Também houve a preocupação do Flamengo em trazer de alguma forma alguém que pudesse substituí-lo quando necessário. E o Arrascaeta estava tão bem e jogando tanto, não só de qualidade, mas de presença em campo, que o Carrascal virou às vezes ali uma opção para o lado de campo. De tanto que o Arrascaeta esteve presente nessa função de camisa 10. E ele estando melhor fisicamente, ele é um cara que tecnicamente ele se destaca, ele brilha, ele é muito diferenciado. E me impressiona a capacidade de desmarque dele, porque ele não é o jogador mais forte, não é o jogador mais rápido, mas ele encontra os caminhos e o Flamengo ter tantos companheiros bons também ajuda o Arrascaeta, porque você não faz aquilo, né? Vamos dobrar no Arrascaeta, porque vai ter outros 3, 4 no ataque que também vão ter um poder de criação importante. Foram muito forte fisicamente da Arrascaeta e tecnicamente ele esteve no seu ápice, porque ele é um cara que hoje, ou ao menos ao longo desse ano, apresentou a mesma qualidade, o mesmo potencial para dar assistência e para fazer gol. Em vários momentos difíceis do Flamengo na temporada, ele achou um lance genial dele em pouco espaço, aquele biquinho que é quase que imarcável, a qualidade da batida dele de chapa, ele tem uma finalização forte, ele surpreende chegando no segundo pau, ele é muito diferenciado. E esse ano da Arrascaeta eu acho que foi o melhor da carreira. A gente pode discutir a questão internacional dele, né? O PVC citou o Bielsa, acho que ele até fez alguns jogos bons pela seleção uruguaia, mas acho que esse é o próximo passo da Arrascaeta, aparecer na sua seleção como ele aparece no Flamengo. É o que a gente imagina também, 2026, ano de Copa do Mundo, né? E a Arrascaeta nesse time. A Arrascaeta tem hoje 31 anos, PVC. É um jogador que brilhou e brilha muito no futebol brasileiro. O que dá para esperar ainda do Arrascaeta? Ter uma participação efetiva na Copa do Mundo desse ano de 2026, claro, né? A depender do desempenho do Uruguai. É um jogador que ainda que brilha tanto aqui e não teve essa carreira marcada pelo futebol europeu. Isso ainda é possível? Como que você vê a carreira dele? Eu acho que europeu não, mas Copa do Mundo sim. E aqui tem uma diferença do futebol brasileiro de 4 anos atrás, de 2022 para cá. Quando acabou a Copa do Mundo de 22 e ainda em 23, na semifinal da Libertadores Internacional e Fluminense, o que eu dizia naquela época? O Internacional tinha 2 jogadores raros que eram titulares das suas seleções na Copa do Mundo. Eram os 2 únicos que tinham jogado na Copa do Mundo como titulares, que eram Rocher, goleiro do Inter, e Ener Valencia, atacante do Internacional. O Ener jogou 2 jogos do Equador na Copa do Mundo e ficou fora do outro jogo por suspensão. E o Rocher jogou como titular os 3 jogos da Copa do Mundo. E alguém diria, mas o De Arrascaeta foi titular na Copa do Mundo em um jogo. Em um jogo de 3 do Uruguai. O Uruguai não passou da fase de grupos e o Uruguai teve um jogo em que o De Arrascaeta foi titular. Tem questões que passam por aqui. O Arrascaeta melhorou fisicamente. Aos 31 ele é melhor do que aos 28, fisicamente. Tecnicamente, por isso ele é melhor. Ele é mais cumpridor taticamente. O Felipe Luiz e o Tite passaram pela carreira dele. Foram melhores do que o Diego Alonso, que era o técnico do Uruguai naquele momento. O Bielsa também. Ele melhora taticamente, ele melhora fisicamente, ele melhora tecnicamente. E ele pode ser titular num 4-3-3 que o Bielsa faz. Que é difícil fazer. Você vai ter Bittencourt, Valverde e De Arrascaeta. É assim que vai jogar? Pode ser assim. E você pode ter o Arrascaeta titular em 3 jogos de Copa do Mundo. 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8, dependendo do que o Uruguai conseguir fazer na Copa do Mundo. Ele é mais capaz disso. Isso é parte fruto do que melhorou no futebol brasileiro do ponto de vista tático nos últimos 4 anos. E ele é parte dessa evolução tática também. Europa, alto nível de Europa, não acredito.
Me sopraram aqui no ponto. Filhinho da Arrascaeta que nasceu, Milano, tá, gente? Milano, filho da Arrascaeta, que ainda terminou o ano eleito bola de ouro e também craque do Brasileirão, né? Então levou aí os principais feitos, os principais prêmios do futebol brasileiro. Ô, Musetti, o Arrascaeta é a prova de que dá para ser feliz jogando só por aqui nas nossas terras. Não teve passagem pela Europa, né? Então dá para você ser bem-sucedido financeiramente, esportivamente, virar ídolo de uma torcida, se realizar no futebol, sem necessariamente passar pelo futebol europeu. E também, né, o quanto que esse time do Flamengo também potencializa um jogador como esse para que ele possa brilhar tanto em campo. O que você está cantando, PVC? Saúde pra dar continua cantando a musiquinha do e muito dinheiro. Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, Arrascaeta está. Mas é nessa ordem, na verdade. E saúde também. Olha, primeiro saúde e depois o dinheiro. Isso. Hugo, é um grande exemplo de que dá para ser feliz no futebol brasileiro ou fora da Europa. Toda vez que a gente vê um grande jogador aqui, a gente fica com essa discussão, pô, seria legal vê-lo na Europa? Claro que seria, mas é legal vê-lo no Brasil. Que bom que ele está aqui, emendou uma renovação na outra, o que parece, pelo menos, é que ele vai continuar no Flamengo, tomara que se aposente no Flamengo, que faça, sim, uma grande Copa do Mundo e que tenha esse destaque internacional estando no futebol brasileiro. O Arias, por exemplo, fez esse movimento de ir para a Europa já com uma idade mais avançada, né? Mais jovem que o Arrascaeta, mas ali não no começo da carreira, e não teve um bom ano no Wolverhampton. Acho que são contextos muito diferentes, principalmente falando de Premier League. Talvez a gente pudesse ver o Arrascaeta num futebol espanhol, que é um pouquinho mais jogado, mas assim, que bom que a gente está vendo ele aqui. Eu acho que é um grande exemplo. Eu me recordo de uma vez que o Alexandre Losetti, nosso companheiro de Grupo Globo, ele escreveu uma coluna e ele disse que o Danilo era o melhor jogador brasileiro que nunca tinha sido convocado para a seleção. E na hora que eu li o título, comecei a ler o texto, eu falei, nossa, o Losetti enlouqueceu. E depois foi difícil achar alguém. Ele falava ali dos últimos anos, né, do recorte recente. E o Arrascaeta talvez seja um desses jogadores, um dos melhores jogadores dos últimos anos que não foi para a Europa. Ele é um grandíssimo jogador. Eu não sei se ele performaria lá, mas que bom que a gente vê ele performando aqui. Muito bem, é isso mesmo, né? Muito bom ver esse cara aqui. Não só ele, né? Outros jogadores também, não foi só Arrascaeta quem brilhou, outros também se destacaram. Quem que a gente pode colocar como os caras de 2025, hein, PVC? Além do Arrascaeta. Vamos aí, ó, Caio Jorge, Matheus Pereira, Vitor Roque. Quantos atletas foram bem neste ano? Eu acho que a gente tem duas visões aqui, né? Porque a gente tem o craque do ano, ninguém tem dúvida que foi o Arrascaeta, só não pode, pra gente falar tudo isso que está acontecendo, ele só tem que ficar em forma física ideal daqui até a Copa do Mundo, conseguir ter uma forma física ideal, as marchas, à beira da Copa do Mundo. E aí você vai dizer, tem o craque que foi notícia e tem craque que foi craque. A gente deu no de primeira com exclusividade, acho que a gente deu, exclusividade talvez não tenha sido, mas a gente deu muito bem, muito na frente, todo o processo do Vitor Roque vindo para o Palmeiras. Em passo a passo, né? Foi quase um minuto a minuto, um lance a lance. Até a gente dar com a sirene que o Vitor Roque estava contratado. E depois acho que a gente, de passagem ali, explicou um pouco do porquê que o Vitor Roque voltou a jogar melhor no segundo semestre. Ele teve uma questão de chegar aqui fisicamente muito abaixo do elenco do Palmeiras. E teve um trabalho também, físico. Né? Adaptação e o trabalho físico que ele veio. Quando ele conseguiu chegar num nível físico igual ao time, ele começou a render. Então é uma parte disso. Tem outro tipo de craque, que é o Neymar. Que é o craque porque é notícia. E a gente pode avaliar quanto foi craque e quanto foi notícia. Talvez em campo não tão craque assim. Musetti, para a gente valorizar, né? Acho que esse é o momento de celebrar, de comemorar e de valorizar quem foi muito bem, quem trabalhou muito, quem se dedicou durante todo um ano, né? É um momento para essas reflexões. Quem mais que a gente pode destacar nesse momento, né? Vitor Roque, de PVC, já falou sobre essa chegada ao Palmeiras e que não foi uma chegada fácil, né? Uma pressão muito grande, ele mesmo falou, né? Sobre o peso que estava sobre as costas dele. Tendo sido uma contratação tão cara, depois as coisas andam. Não foi um ano feliz para os palmeirenses, né? Um ano sem títulos,
mas depois o Vitor Roque consegue mostrar seu futebol. Matheus Pereira no Cruzeiro, Caio Jorge foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Temos entre os goleiros, né? Hugo Souza, o Brazão, Léo Jardim no Vasco também, Hugo Souza e Léo Jardim, que foram decisivos para que Vasco e Corinthians chegassem até a final da Copa do Brasil. Então temos outros nomes em outras posições também. Entre os goleiros tem o Fábio também, né? Mais uma temporada brilhante, um gênio da posição. Eu acho que a gente tem que destacar... Fábio, 45 anos, né, Musetti? É impressionante, gente. Eu fico chocada um cara jogar em alto nível como o Fábio ao longo de toda a temporada. Ele não fica fora de jogo do Fluminense, ele está sempre em campo aos 45 anos. Ele é brilhante e a gente vê alguns jogadores errando o momento de parar, né? E não é o caso do Fábio, ele desafia a lógica ano após ano e não é um jogador que está definhando que, o Fábio é líder, o Fluminense não conseguiu pensar num sucessor, pelo contrário, ele joga demais. Então tivemos goleiros de destaque, mas eu acho que a gente tem que falar bastante da dupla do Cruzeiro, um ano muito bom, né? O Cruzeiro não conquistou, mas Matheus Pereira e Caio Jorge fizeram um ano excelente. O Matheus Pereira também tinha que ter tido um pouquinho mais de espaço na seleção, mas enfim, a concorrência é grande, o Caio Jorge teve a sua oportunidade. A dupla Flaco Roque, em alguns momentos do ano, foi a dupla sensação, foram fenômenos do Palmeiras. O Vitor Roque terminou o ano bem, o Flaco oscilou um pouco, mas os dois merecem grande destaque. A gente citou os goleiros, a gente precisa falar do Ryan, do Vasco, que é um cara mais novo e para mim é jogador do próximo ciclo de seleção, se não for um cara aí para ficar de olho antes da próxima Copa. É um ano excelente dele, tem todas as valências, é centroavante, é ponta, é meia, é rápido, é habilidoso, ele tem drible, ele tem tudo. Ele é um grandíssimo jogador. Eu acho que aí, falando de nomes mais que a gente menos comenta durante o ano, se tem alguém para a gente destacar no Mirassol, além do Guanais, é o lateral esquerdo Reinaldo, um cara que é subestimado, estava em baixa e foi líder em participações de gols no Mirassol. Ele marcou bem, fez muitos gols, cobrando pênaltis, cobrando falta, ele foi muito importante nesse Mirassol. O Guanais várias vezes destacou o Reinaldo, o King. Então, acho que dentre esses destaques, se tem alguém símbolo do Mirassol, além do Guanais, é Reinaldo e também o Danielzinho, que acabou indo para o São Paulo. Eu colocaria o Reinaldo, inclusive, né, na seleção do campeonato, né? E ele está na seleção do campeonato como no prêmio do Brasileirão. Então, muito merecida essa lembrança pela campanha que o Mirassol fez, sendo um estreante no Campeonato Brasileiro. Chega à fase de grupos da Libertadores de forma direta, né? Uma campanha realmente incrível. Muito se deve, claro, à estrutura do clube, ao trabalho do Guanais, mas também a jogadores como o Reinaldo, que foi muito bem mesmo, já com seus 36 anos, PVC. É um jogador que talvez a gente não coloque tanto os holofotes, mas que também merece reconhecimento. Eu acho que o Reinaldo é o melhor lateral esquerdo do Brasileirão, não tem nenhuma dúvida. Aí a gente começa a discutir se ele tem que ir para a seleção brasileira e para a Copa do Mundo. Aí eu já acho que não. Porque aí me lembra muito, em momentos diferentes, e pode ser um preconceito meu, no sentido de um preconceito de entender que quem está no Brasil não tem referência para jogar no futebol de alto nível, tipo Copa do Mundo. Se desmente pelo que eu falei do Arrascaeta agora, como ele evoluiu, mas em 2022 ele não teve nível para ser titular mais do que um jogo da Copa do Mundo. Acho que o Reinaldo me lembra, quando se fala em seleção, me lembra do Zé Carlos, lateral direito da Copa do Mundo de 98, que durante um ano a imprensa, em São Paulo principalmente, pediu o Zé Carlos, porque o Zé Carlos saiu da Matonense para ser campeão paulista pelo São Paulo. O Zagallo se convenceu do Zé Carlos e quando precisou do Zé Carlos, o Zé Carlos imitou tudo na Copa do Mundo 98, menos o Cafu. Imitou o papagaio, o cachorro, tudo ele imitou, menos o Cafu. E o Reinaldo não imita ninguém, ele joga o futebol dele, que é muito bom, mas eu não acho jogador de Copa do Mundo. Acho, e aí é quase indiscutível, ganhou todos os prêmios, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Acho que é esse o cenário que eu enxergo. Ele teve um momento grandioso no Brasileirão. Foi o melhor lateral esquerdo do Brasileirão. E não acho que, por causa disso, tem que ser lateral de Copa do Mundo.
Os números comprovam isso, né? Os prêmios comprovam, tanto é que ele conquistou aí esses feitos. Então, na opinião de todo mundo, né? Todo mundo concordando, é sinal que ele merece todo esse reconhecimento. A gente colocou alguns números na tela, vamos colocar de novo? Matheus Pereira e Caio Jorge também, porque eu quero ouvir PVC sobre esses atletas. Matheus Pereira, 34 jogos no Campeonato Brasileiro, 7 gols e 7 assistências. Caio Jorge foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 21 gols. E temos Ryan também, né? O Ryan, esse garoto que foi a revelação do Campeonato Brasileiro. A gente já vai falar sobre essas revelações. Mas Ryan, 34 jogos, 14 gols e 1 assistência. Então, brilhou demais o Ryan também nessa temporada. Falando desses mais jovens, né? Já falamos sobre atletas experientes, como o Reinaldo, como o Fábio. E eis que surge um Ryan. E que bom que o futebol brasileiro continua sendo esse celeiro de craques. Ainda é, gente, porque a gente vê surgindo esses novos nomes. Ryan é um deles. Ele foi a revelação do Campeonato Brasileiro, foi o nome do Vasco, não foi o Vasco de Felipe Coutinho, não foi o Vasco do Verratti, foi o Vasco do Ryan, Mussete. Foi, Lu. O Fernando Diniz tinha razão, né? Logo no início do Ryan, que teve algumas contestações do seu torcedor, porque o Ryan ele pintou como esse cara que tem a mesma personalidade que ele tem hoje, com a mesma confiança que ele tem hoje, no momento difícil em que as coisas não saíam. Então era um cara que a torcida do Vasco pintava como, putz, ele erra muito, tomada de decisão, ele quer finalizar toda hora, ele acha que vai driblar todo mundo. E o Diniz falando, ó, o Ryan é diferente, dando liberdade, dando coragem, que eu acho que é uma grande valência do trabalho do Diniz. E o Ryan foi transformando essa personalidade, essa confiança que ele sempre teve, em um cara que toma melhores decisões, que joga para a equipe, que quando precisa ser um falso 9 centroavante ele é, quando precisa jogar pelo lado do campo ele é, que volta para marcar, que sempre acredita nas jogadas. Ele é um excelente jogador. Dentre esses vários jovens que a gente vê ao longo do ano, a gente pode falar do Alan, do Palmeiras, por exemplo, o Ryan é o que mais me encanta pela capacidade que ele tem, pelo potencial de ser um atacante completo. Porque ele é rápido, ele é forte, ele finaliza bem, ele é muito bom jogador. O Diniz teve muita razão nele. Quando, lá no começo do ano, no Campeonato Carioca, em meio às críticas, ele falou, aguardem, o Ryan é muito bom, confiem em mim. E o Diniz estava certo. PVC. Hoje eu te fiz uma pergunta ali na maquiagem. PVC, o que você mais gosta do Ryan? Por que ele é tão especial, tão diferente? Você me respondeu, agora eu quero que todo mundo ouça também. Pela capacidade de achar espaço onde parece que não tem. É assim, ele sabe jogar nas costas dos volantes, ele sabe achar espaço entre as linhas de zagueiros e volantes, ele sabe abrir espaço pelo lado do campo, ele sabe jogar onde ninguém vai. Ele descobre o espaço vazio, ele inventa espaço. E essa é a grande vantagem de um jogador que entende o jogo. Porque tem muito jogador que não entende o jogo. Você fala para ele, vai jogar nas costas do volante que ali tem espaço. Ele não tá vendo. O Ryan vê, ele está enxergando o jogo. Filho do jogador, né? Filho do Volkmar. Ele tem história de relação com o pai, de gosto pelo Vasco. O Volkmar foi zagueiro do Vasco, campeão em 2000 e depois teve dificuldade na vida, enfim. O Ryan é muito especial, acho jogador para a seleção brasileira. Não sei se vai dar tempo para a Copa do Mundo. Mas ainda tem outras Copas, né? Porque ele tem 19 anos Sim. só, então tem bastante tempo aí para se desenvolver. E aí, quando a gente vê um cara tão bom desse surgindo, um garoto surgindo, a gente começa a ficar preocupado, né? Quanto tempo será que ele vai durar por aqui? Porque os times europeus já começam a olhar para esse jogador. O Vasco agora, né, tentando blindar o atleta, colocando, né, uma renovação de contrato com uma multa rescisória muito alta. Mas a gente sabe, né, como é o interesse dos clubes europeus e o sonho do jogador também de jogar na Europa. Ô, Mussete, será que a gente consegue segurar o Ryan por um bom tempo ainda ou é complicado? Até quando a gente vai poder desfrutar do futebol desse garoto? Tomara que a gente veja ele por muito tempo, mas eu acho muito difícil, Lu. Tomara que ele fique para 26, que termine essa temporada, mas eu acho que aí já seria um limite. Tomara que quem trabalha com o Ryan entenda que ele precisa de mais um ano no futebol brasileiro. O Vasco pode ter um melhor caminho aí na gestão do Pedrinho, talvez encontrar novas soluções, porque foi um ano complicado para o Vasco e foi menos complicado por causa do Ryan, principalmente. Mas é muito difícil segurar esse jogador, porque o Vasco ele não é um clube rico, e tem seus problemas, recuperação judicial, e o Ryan, além de ser muito bom tecnicamente, ele me parece um cara com perfil de Europa, né? Porque ele é um cara forte,
ele sabe recompor, ele acha espaço, como o PVC citou, ele tem muitas qualidades. Então, pelo potencial financeiro baixo do Vasco para segurar esse tipo de jogador, e pelas características que o Rayan apresentou, eu acho que a única coisa, o único fato que poderia fazer o Rayan ficar por mais tempo é uma decisão do próprio atleta. Ó, não estou pronto, quero terminar mais uma temporada. Tomara que o Rayan seja convencido a isso para que não saia cedo, porque seria muito frustrante que ele saísse antes de estar pronto. Eu acho que ele pode, tá? Eu acho que ele está pronto. Mas seria muito bom que ele fizesse mais uma temporada no futebol brasileiro. O Vasco está pelo menos tentando, né? Ele tinha contrato até 2026, foi estendido até 2028 e a multa rescisória, 80 milhões de euros. Eu tô até conferida aqui, euros. É muito dinheiro. Mas, PVC, até quando a gente vai poder ver Rayan jogando aqui com a gente? Depende. Depende de quem vai trazer proposta e o nível de proposta. Eu acho muito positivo você pensar que tem uma renovação de contrato até 28, mesmo chegando a uma proposta que leve o Rayan, você ter conseguido renovar o contrato é um fator importante e revelador desse futebol brasileiro que está tentando reagir. Está tentando ter jogadores de primeiro nível aqui, times de primeiro nível aqui, times que rivalizem quando chega na Copa Intercontinental, no Mundial de Clubes. Estamos tentando fazer e está tendo cada vez mais. Então ele está ali tentando se fortalecer, mas ele não falou assim, vou ficar aqui, não vou renovar contrato com ninguém, porque vai chegar aqui o Shakhtar Donetsk que vai me levar para lá. Shakhtar Donetsk, que coisa nenhuma, cara. Eu quero jogar no Real Madrid, no Barcelona ou no Vasco. Sim. Essa recuperação de credibilidade a gente precisa ter. Você vai jogar onde? Você vai passar frio na Rússia? Ficar com medo da guerra na Rússia? Fica aqui, joga no Vasco. Qual é o problema? E aí, se o Vasco tiver que vender, vai acontecer, mas uma hora vai acontecer. Mas é ter a noção do que ele representa. Hoje, Rayan e Esperança são sinônimos para o torcedor do Vasco. Aí, boas palavras, né? Rayan e Esperança. Agora, outros craques que surgiram, promessas que ainda estão se desenvolvendo, também apareceram aí, também estão por aí no futebol brasileiro. Podemos falar de Alan, do Palmeiras. Aliás, temos números do Alan aí, ó. Jogador de 21 anos, que foi uma grata surpresa para esse time tão estrelado, tão caro do Palmeiras. E o campo mostrou que o Alan merecia seu lugar. Pois é, o Abel reconheceu e o Alan teve uma participação importante nesse Brasileirão de 2025. 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. Mussete, quem mais você destacaria, né, entre os garotos que surgiram? Acho que Caio Jorge nem conta, né, porque já era um jogador muito conhecido, que saiu, voltou, embora seja jovem, ainda de 23 anos. O próprio Vitor Roque também é jovem. Mas desses desconhecidos, né, desses que a gente realmente não, que a gente passou a conhecer nesse ano de 2025. Eu gosto do Ricardo Matias, do Inter. Ele fez um gol importantíssimo na reta final do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, um jovem jogador que eu acho que tem o seu potencial. O São Paulo colocou muita gente para jogar, infelizmente acabou vendendo vários deles. Eu acho que o Alan é um bom exemplo de como a formação de base é relevante, né? O Alan sobe ali com 20 para 21 anos. Muitos jogadores, por conta da necessidade dos clubes, acabam revelando com 16, 17 anos. A gente pode citar o Robinho Júnior no Santos, que também apareceu bem nesse Campeonato Brasileiro, foi uma alternativa, mas ele sobe com 17 anos porque o Santos precisava de um atacante, porque os reforços não renderam. Não tem uma formação específica para esse tipo de transição. Então o São Paulo, ele vende o Lucas, vende o Matheus e acaba colocando na reta final do ano, por causa de um monte de desfalques, o Mike, o Luca, que são bons jogadores, mas num contexto melhor, talvez não estivessem jogando. Clubes grandes, com mais investimento, como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, eles tendem a ter uma formação um pouco mais conservadora, né? Esperar o momento bom de revelar, esperar o contexto, colocar no estadual. Outros acabam colocando em termos de necessidade. Eu acho que foi o caso do Ricardo Matias no Inter, do Robinho Júnior no Santos e dos vários atletas do São Paulo que são muito bons, mas que num contexto melhor acabariam não jogando.